qual é a diferença entre a lei e a graça? Para compreendermos melhor, então voltemos um pouco no tempo, para o tempo de Abraão. Na época de Abraão, Deus não tinha dado a lei. E mesmo assim, Abraão foi chamado de justo sem ter lei. Então, a Bíblia compara o nosso tempo da graça, em alguns contextos, com o tempo de Abraão, que Abraão foi justificado mesmo quando Deus não deu lei a ele. A lei chegou há muito tempo depois. Então, na época de Abraão, Abraão viveu, e ali não diz que não aponta pecado de Abraão, mesmo ele sendo um pecador e tendo cometido lá os seus deslizes. Se nós ler na história e comparar com o nosso tempo, com o nosso entendimento de hoje, que a Bíblia nos dá no Novo Testamento, nós vemos que ele cometeu alguns deslizes. Inclusive até usou de algumas mentiras para tentar se proteger de alguma coisa. Mas não vamos se deter aqui. Mas ele naquela época, sem a lei, foi chamado de justo. Então por que Deus então deu a lei? Então foi assim, quando o povo se multiplicou muito, aí eles começaram a agredir muito aquilo que deveria ser lei. Então eles começaram a ficar muito pecando demais, cometendo muitos pecados. Foi ficando intolerável para Deus. Aí Deus pegou e deu a lei. Que essa lei, ela diz a palavra de Deus no Novo Testamento, ali principalmente o apóstolo Paulo diz, que essa lei serviu de aio até Cristo, porque já existia a promessa do Salvador de Cristo. Então, como o povo naquela época estava pecando demais, então estava ficando complicado, aí não estava dando mais para tolerar. E Deus trouxe a lei para aquele povo diminuir tanto pecado, porque a lei não faz você deixar de ser um pecador, mas faz pelo menos você diminuir pelo menos o pecado mais grave, colocar regra para você poder andar. O pessoal está andando muito perdido, como um cego no tiroteio, segundo um ditado que a gente às vezes fala. Aí a lei guia a pessoa, então ela vai tropeçar menos. Mas quando você chegou à graça, a lei já não se faz necessário. A lei é ruim, não, a lei é boa. Só que a lei, ela não pode te salvar. A lei, ela só aponta os teus pecados, ela mostra que você está pecando em aqui ou ali. Aí quando você vê a lei apontando o seu pecado, você que tem consciência vai dizer, não, eu não vou mais cometer esse pecado, que a lei está dizendo que é errado. Então ela não pode salvar, mas pode mostrar o seu pecado. Então ela é boa nesse sentido, mas ela te condena. Aí chegando à graça, a lei já não é mais necessário, porque você agora tem o discernimento. E a lei ainda não é completamente descartada, mas ela já não é algo mais para a gente se basear em tudo. Porque agora muitas coisas que a gente faz não são mais... já não são mais baseadas na lei, porque existem muitas partes da lei do Antigo Testamento que não faz mais sentido para nós hoje. Como a lei do sacrifício, cerimoniais e vários outros tipos. Porque naquela época essas coisas apontavam para Cristo, era um símbolo do futuro. Por exemplo, o sábado, que muitas pessoas ainda guardam, em algumas denominações, guardam com muita veemência. E para nós, esse sábado já não é mais necessário, porque o sábado para nós, ele apontava para Cristo. Sábado era um descanso. Só que naquela época, antes de Cristo vir, nós descansávamos no dia. Cristo chegou, agora o nosso descanso é Cristo. Então, nós não descansamos mais num dia da semana, descansamos numa pessoa, em Jesus, o nosso Salvador. Então, assim, de um modo geral, a lei hoje em dia já não vale mais. Agora, se a lei não vale, por que a lei que dizia não matarás, hoje ela não está escrita? Porque é o que eu vejo em discussão entre adventistas e outras pessoas, dizendo, mas por que no Antigo Testamento está escrito guarde o sábado, no Novo Testamento não está escrito isso, guarde o sábado? Aí ele alega, mas também lá no Novo Testamento está escrito não matarás, e no Novo Testamento não está escrito não matarás. Mas o problema é que está sim, está escrito, só que está em outra, de uma maneira, não está no mesmo, com as mesmas palavras, da mesma maneira, mas está sim. No Novo Testamento é cheio desses ensinamentos para que você não faça mal a ninguém. Tanto é que Jesus chegou a dizer você amar o seu inimigo. Então, se você ama alguém, você não mata. Então, precisa dizer não matarás, não precisa falar dessa maneira. Pode falar de outras maneiras, que tem o mesmo significado. Então, a nossa lei agora nós entendemos, de acordo com os ensinamentos do Novo Testamento, de maneira bem clara até,
e nós ignoramos muitas coisas do Antigo Testamento, tá bom? Então a diferença basicamente é isso entre o Novo Testamento e o Antigo, ou entre a Nova Aliança e a Antiga Aliança, ou entre a lei e a graça. Não é, nós não condenamos a lei, apesar de que ela não vale mais, porque o mesmo apóstolo Paulo que diz que a lei já não serve mais para nós, não se faz mais necessário, também diz que a lei é boa. Portanto, não podemos dizer que a lei de Deus não presta. Ela só se tornou antiquada porque o próprio Deus já tinha dito que essa lei tinha prazo de validade. Tá bom? Bom, esse basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu responderei, beleza? Também compartilhe para que mais pessoas alcancem. E também deixe um joinha, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo.